O investidor Vitor Adler, um dos maiores investidores pessoas físicas do Brasil, anunciou a venda de metade de sua participação nas ações da Oi. Será que o Vitor Adler já foi para Bora Bora, já voltou e por isso ele vendeu as ações da Oi? Deixa abaixo no seu comentário se você foi para Bora Bora. Meus amigos, a Oi é uma empresa que está em recuperação judicial. E se você vê por aí alguém falando que está acreditando na Oi, que a Oi é um grande investimento, que ele está lucrando, está no lucro, está positivo na Oi, desconfie. Porque isso é matematicamente impossível. Em todos os últimos anos, as ações da Oi fecharam no negativo e não é qualquer queda não. São quedas na casa dos 90%, 70%. O mínimo que a Oi caiu nos últimos anos fechados foi 62% em 2023. Em 2024 se recuperou? Não. Mais uma queda de 79% e no outro ano mais uma queda de quase 90%. Então por aí você já tira. Aqui é a situação da Oi BR3. Mas você pode falar, não, mas o cara investe em Oi BR4. Não tem como também. Que não, o panorama não é nada diferente. E isso, neste meio campo aí, meio tempo, vários e vários grupamentos de ações que a companhia fez. A empresa atualmente conta com um valor de mercado de aproximadamente 37 milhões, tem uma dívida bruta de mais de 11 bi e um patrimônio líquido negativo de 15 bilhões e meio. Ou seja, se a empresa fosse liquidada no dia de hoje, ela estaria devendo ainda isso daqui para os seus credores. O Vitor Adler, na última atualização que a Oi colocou, tinha 0,01% de ações ordinárias e suas posições eram majoritariamente de ações Oi BR4, em que ele detinha 12% das ações totais. E das ações totais, ou seja, unindo Oi BR3 e Oi BR4, o Vitor Adler possuía 0,07% das ações. E agora, foi notícia na última semana, que ele vendeu 125 mil ações, aqui é o que está na matéria, né? Quando você vai para o comunicado ao mercado, ele diz o seguinte, ó, não diz o quanto que ele vendeu, diz o quanto que ele ficou. Então, o Vitor Adler, ele ficou com 7,74% das ações preferenciais da Oi, o que dá 122 mil papéis e 0,04% das ações totais da Oi. A questão que fica é como é que ele realizou essa venda se as ações da Oi estão em leilão contínuo. Se você for ver os últimos dias, o dia 18 é o que teve... Último dia 18, a companhia teve uma movimentação de mais ou menos, vou arredondar aqui, 45 mil nas suas ações preferenciais. E isso aqui que ele vendeu, se foi 125 mil papéis, o preço estava na região de R$1. Então deu mais ou menos 125 mil reais por dia. Ele não deve ter vendido tudo no dia 18. Ele deve ter vendido uma parte ao longo do mês, porque não tem como, é uma liquidez muito baixa nas ações da Oi. E esse comunicado foi no último dia 24. Então foi quando ele já tinha reduzido toda a sua posição. Não foi dito que essa quantidade de 125 mil ações foi vendida de uma vez só. No mundo dos investimentos, nós temos o principal investidor bilionário, que é o mais midiático, é o Barsi. Todo mundo conhece o Barsi, uma parte menor, mas uma parte significativa. Conhece o Luiz Parisotto, por exemplo, mas o Vitor Adler não. O Vitor Adler é uma pessoa extremamente discreta. E quando eu falo extremamente, não é assim tentando diminuir, não. Pode procurar na internet que você não vai encontrar nenhuma foto do Vitor Adler. Você vai encontrar outros Vitor Adler, mas nenhum é o capaz de questão. Tem até esse austríaco que foi ministro lá da Áustria. Tem esse outro rapaz aqui, mas ele é um pescador. Não sei se é o Vitor Adler que todo mundo procura, mas ele é um pescador. Ele aparece na internet como um pescador. Eu acredito que não, porque ele é discreto mesmo. Você não vai encontrar imagens dele assim. Será que o Vitor Adler foi para Bora Bora, luxou lá, vendeu suas ações no lucro?
como nós vimos agora há pouco, não tem como ele ter lucro. O mais provável de ter acontecido aqui é ele ter vendido as ações da Oi por ver que não vai para canto nenhum. Afinal, para uma pessoa que é bilionária, 125 mil nem vai nem vem. E ele deve ter usado o prejuízo. Deve ter usado, não, ele usou, não tem outra coisa. Ele usou esse prejuízo para abater um pouco do lucro que ele paga, do lucro que ele tem com os outros investimentos dele na Bolsa de Valores. O Vitor Adler, inclusive, é muito conhecido por ser um investidor tradicional da Eternit, Braskem, Oi e a antiga Eletrobras, que atualmente é a Axia. Não sabemos qual é a posição dele atual, por exemplo, em Braskem, se ele ainda continua investindo em Braskem ou Eternit, mas ele é um dos investidores históricos que influenciou muitas pessoas nos anos passados a investir nessas empresas junto com o Barsi, por exemplo. E a Oi, meus amigos, está passando por um processo de liquidação judicial. Apesar da empresa não estar em falência, a Oi chegou a ter sua falência decretada no final de 2025, mas atualmente ela não está em falência oficialmente. Mas, de forma prática, no mundo real, o que está acontecendo? Ela está tendo suas operações vendidas para o pagamento de credores. A empresa está sendo liquidada, porque ela não tem condições de permanecer operacional com as próprias pernas. E, inclusive, dentro desse processo de venda de ativos para o pagamento dos credores, no leilão que ia realizar a venda e analisar a venda da Oi Soluções, não tivemos a apresentação de nenhuma proposta. Atualmente, há rumores de que a Oi Soluções deva ser vendida por 50% do seu valor originalmente previsto, já que no último leilão, empresas como Claro, Telefônica, que é a Vivo, TIM e Vital acessaram a documentação do leilão, mas ninguém apresentou proposta. Então, como forma de atrair esses potenciais compradores, a Justiça deve reduzir o preço de venda da Oi Soluções de 1 bilhão e 400 para 700 milhões de reais. A Oi Soluções, inclusive, quando vender, ela vai representar uma queda na receita da Oi de 50%. No último resultado divulgado, que inclusive faz tempo que a Oi não divulga resultados e não deve divulgar até a liquidação dos seus ativos, o último resultado foi no segundo trimestre de 2025. A maioria das empresas vai apresentar, e algumas já estão apresentando, os seus resultados do segundo trimestre de 2026. Ou seja, nós estamos há um ano sem saber o que está acontecendo com os resultados consolidados da Oi. Mas isso aqui não tem muita importância, porque, como eu falei, a empresa está sendo liquidada dentro do seu processo de recuperação judicial. Por quê? É muito mais fácil você liquidar ativos, é muito fácil você pagar, é muito mais fácil você pagar os credores dentro de um processo de recuperação judicial do que depois que uma empresa tem sua falência decretada. Por isso que a reversão da falência da Oi foi decretada. Então a Oi Soluções representava metade da receita da nova Oi. A Oi Soluções sendo vendida vai ser um baque, vai ser uma queda muito grande na receita da Oi. Aqui inclusive trago para vocês o documento do processo judicial que corre na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que é justamente o documento em que a Justiça fala que estava presente todo mundo, o representante da Oi, a administração judicial e o Ministério Público, e não foi apresentada nenhuma proposta. Inclusive, a administração judicial e o gestor judicial é que chamaram a atenção que algumas empresas olharam, mas não apresentaram propostas. Ainda que não tenha havido proponentes neste ato, algumas empresas habilitaram o Data Room. A relação de acesso será juntada aos autos oportunamente. E o Ministério Público falou que ia se manifestar 48 horas após todos os demais interessados, incluindo a administração judicial, a administração da Oi, para falar o que seria dito. Provavelmente nós teremos justamente isso, um novo leilão com um preço para a venda da Oi Soluções cortado pelo menos pela metade.
Então, como vimos, meus amigos, Vitor Adler está vendendo aqui os seus papéis enquanto pode, antes que a companhia seja liquidada completamente e enquanto tem um mínimo de liquidez para alguém comprar esses papéis. A surpresa aqui não é nem o Vitor Adler vender, porque ele investe e tem bilhões de reais em ações lucrativas. A questão é quem comprou isso para ele, quem comprou isso dele, né? Então, fico abismado como ainda tem pessoas que acreditam na Oi e ficam comprando, mesmo com essa situação complicada, mesmo com o barco afundando. Então tomem cuidado com essas pessoas que acreditam na Oi, que falam que estão no lucro, que falam que vai vir uma reviravolta, de uma hora para outra por isso, por aquilo. Você deve ter ouvido falar muito aí da questão da arbitragem da Anatel, que vai fazer isso e vai fazer aquilo. Saiu até uma decisão da arbitragem em março, e foi justamente mais ou menos conforme é o esperado. A Oi teve indeferido aqui várias das coisas que ela pedia. Por quê? O que a Oi está pedindo contra a Anatel nesse processo de arbitragem não existe, meus amigos. A Oi está errada. Porque a Anatel, ela promoveu lá uma série de benefícios para a Oi fazer a migração, conforme ela já tinha feito com outras empresas, mudando o regime. Mas não, a Oi, ela pegou os benefícios e não cumpriu com suas obrigações, todas as outras cumpriram, e depois ela foi reclamar que a Anatel fez isso, fez aquilo, enfim. Então esse negócio de arbitragem, além de ser uma furada, porque se baseia numa falácia, é mais uma enrolação aí da Oi mesmo. Ela tá fazendo tudo aqui para postergar, para não ter que desembolsar recursos do seu caixa. Essa é a verdade. Então não acredito que a arbitragem ou qualquer outra coisa vai salvar a Oi aqui de uma hora para outra, ou que vai acontecer algo milagroso nos papéis, beleza? Se você gostou, deixa o seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.